Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um ArcaCast e o episódio de hoje nós vamos tratar sobre os desafios, sobre o que mais acontece no processo de compra e venda de veículo com o especialista do setor de revenda, e a ideia aqui é entender e trazer um pouco mais para você que é vendedor e você que é cliente sobre esse universo. E para essa episódio de hoje nós trouxemos um Matheus. Muito obrigado pela vinda, meu amigo Matheus da Luma Multimarcas. Obrigado por estar aqui conosco compartilhando essa experiência e seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Rodrigo e todo o pessoal da Arca. São grandes parceiros nossos aí, que participam desde o início da carreira da Luma Multimarcas, até antes mesmo da Luma Multimarcas existir. Fico muito satisfeito por esse reconhecimento, por esse convite, poder compartilhar com a galera de casa aí algumas informações, um pouquinho da nossa rotina, um pouquinho da experiência que nós temos, porque, como eu sempre digo, né, seja sempre um aprendiz, às vezes um professor, mas jamais um expert. Legal, muito bom. Matheus, você tem vasta experiência nesse setor de revenda e ele vai trazer um pouquinho para nós sobre esse desafio, porque a gente sabe, Matheus, que esse processo de compra e venda de veículo, ele é desafiador, porque se trata de um bem de valor agregado alto. A gente está tratando ali de um sonho, não é verdade? E vocês têm essa ciência disso e, por vezes, ele se torna muito desafiador e a gente quer trazer para o público hoje, para quem está acompanhando, o que vocês têm aí dentro desse universo, dentro desse ecossistema que traz mais desafios? Me fala, o que para vocês hoje, no processo de revenda, o que mais pode travar uma venda, se é o que eu posso dizer assim? É preço, é crédito, é confiança, é produto? O que seria hoje, se for falar de algum empecilho na compra e venda? Nós vamos tratar desse assunto mais direto. O que você fala assim, Rodrigo, hoje é algo bem desafiador? O que você traduz hoje para nós? Rodrigo, no meu ponto de vista, o nosso ramo é comparado com um atleta, né? O atleta ele vive diariamente praticando o seu trabalho e o desafio faz parte, né? Não torna-se um desafio dependendo da situação, não. É um desafio, de fato, você cuidar de muitos assuntos ao mesmo tempo, porque na posição de lojista hoje, eu preciso vender a minha credibilidade para o cliente, eu preciso vender minha credibilidade para a equipe de venda, eu preciso vender minha credibilidade para as empresas parceiras, os bancos, né, até propriamente a Arca aqui, que é a nossa grande parceira. Então, o desafio faz parte do nosso trabalho, faz parte do nosso processo. Matheus, eu não considero nada difícil. Eu considero que, às vezes, é falta de treino e falta de paixão, porque nada nesse mundo foi feito, nada grandioso no mundo foi feito sem paixão. Então, quando você tem paixão, você tem amor pelo desafio, quando você vê uma situação de conflito, na verdade, é a hora de você dar o show. Eu falo com os vendedores, porque no momento da negociação, não é só você pegar na mão do cliente e fechar negócio. Ali começou, você está no meio do processo. O processo de venda, na verdade, ele não finaliza. Né? Um bom cliente, ele não pode finalizar, não pode acabar o relacionamento seu com o cliente. Então, no meu ponto de vista, faz parte o desafio e é ele que torna-se tão interessante e tão intenso e apaixonante o nosso ramo, viu, Rodrigo? Interessante você estar falando que esse processo, né, você compara como se fosse uma batalha, né? É algo desafiador e que como que vocês hoje têm se preparado para que esses clientes que chegam cada vez mais esclarecidos, porque a gente sabe que no processo de compra, eu estou no mercado, eu estou no ramo com vocês de uma outra forma, mas eu sempre percebo que os clientes eles têm chegado muito esclarecidos e que por vezes pode se travar ali até uma batalha que eu posso dizer assim, até cultural mesmo, até de conhecimento, porque tem cliente que chega com o nível de conhecimento do produto que chega a ser até intimidador, não é verdade? Como é que vocês lidam com isso? Na verdade, no meu ponto de vista, o cliente esclarecido, ele é muito mais prático. Ele é um cliente que não te dá dor de cabeça, é um cliente que sabe o que ele está comprando, sabe o que ele precisa, mas existem os esclarecidos de fato e os meio esclarecidos, né? O meio esclarecido, na maioria das vezes, é o problemático, né? Compra sempre voltada aí com a opinião do meu mecânico, né? Eu sempre brinco com essa questão do meu mecânico. Porque o que de fato vende, Rodrigo, hoje, como você falou, a pessoa vem pronta, ela sabe o que ela quer. Ela sabe o que ela precisa, mas o que faz com que você consiga negociar com ele de forma saudável não é mais sobre o carro, até porque hoje em dia muitos carros compartilham da mesma característica, mesmo espaço de porta-mala, mecânica, etc. Vale você. O Matheus só existe na Luma, o Rodrigo só existe na Arca.
Então, hoje, as pessoas compram de pessoas. Informação sobre automóvel ele não precisa aprender. Até porque eu estou no ramo e eu não sei tudo. Né? Mas nós temos que aprender a lidar com pessoas. Então, quando você consegue lidar com pessoas, passar de fato a sua intenção de coração, com toda certeza você consegue destravar uma negociação e fazer com que aquele cliente vire amigo. Porque várias e várias vezes eu vendo automóvel sem a pessoa entrar, sem a pessoa abrir o capuz, sem a pessoa ligar o automóvel, sem fazer test drive. Sério? Vendo automóveis para ir para Cegonha, lá para Rio Grande do Norte. Sério? Então, o que foi vendido? Diferente isso. Não foi vendido o carro. O que foi vendido ali foi a credibilidade e a confiança. Que legal isso, hein? E olha que você está trazendo um assunto muito interessante, porque você é um produto que a pessoa desprende um valor interessante, porque um veículo ali, a gente está falando ali de ticket de 50, 60 mil, pelo menos, né? Uhum. E eu não sei como que seria o perfil da sua loja, mas eu acredito que universalmente falando, pelo perfil que nós temos na Arca em veículo protegido, que giram no ticket de 50, 60, e que tem um nível de confiança pelo que você está trazendo que suplanta ali até a questão de ordem monetária, né? Sim. Porque a pessoa comprar um veículo e pedir para você entregar sem ela ao menos ter acesso. Então, você hoje, quando o cliente chega e vai comprar um veículo na sua loja e ele bate na tecla do preço, como que você lidar com isso? Não, tá caro. Como que você... É igual eles falam no japonês, tá caro, né? Eu falo que tá caro é nome de japonês. Tá caro é nome de japonês. Como é que você lidar com esses choradores japoneses? O que acontece, Rodrigo? Você não vai vender para todo mundo. Né? Você tem que saber de fato ali, inclusive no outro podcast eu falei que eu seleciono quem compra. Sabe por quê? Porque o meu produto não é só o carro, Rodrigo. Eu não estou vendendo carro. A pessoa quando quer comprar carro, pessoal, ela vai nos anúncios que tem aí nos vidros, no para-brisa, né? Vai nas plataformas de anúncios. Não, o meu produto não é carro. A pessoa vem e fala assim, eu estou comprando essa semana, por exemplo, vendi uma caminhonete, tabela FIP dela um preço e ela foi vendida por outro preço. Está acima da FIP. Eu falei, está acima da FIP. A pessoa quando compra comigo, o carro já passou pelo critério de avaliação que é o meu, passou pelo critério de avaliação da minha equipe, o carro já fez o laudo de perícia cautelar, o carro já fez uma higienização completa no automóvel, todo problema que visivelmente ele se encontrava, ele já foi resolvido. A pessoa quando compra um carro, ela compra tranquilidade, praticidade, documentação desembaraçada. Eu creio que o problema mecânico não é nem o maior risco que a pessoa corre quando ela vai comprar um automóvel. O maior problema da compra de automóvel seminovo hoje, pessoal, que acarreta ali anos de dor de cabeça, é a parte burocrática, a parte jurídica. Interessante. Então, se a pessoa fizer uma compra fazendo uma economia porca, pensando só em preço, ela pode ter um prejuízo jurídico muito grande. Um veículo que não é transferido, uma dívida ativa que vira no nome da pessoa através do não pagamento de impostos, multa, os comunicados errados, alienação fiduciária, né, um clone, enfim. Então, são muitos riscos que a pessoa tem quando ela compra na Aluma. Se ela leva um automóvel na troca, ela vende o carro dela, ela compra um novo carro, ela sai assegurado, né, como os carros da Aluma saem assegurados pela Arca, então ela resolve e ela vira a página na vida dela, já vai seguir a vida normal. Então, quando a pessoa vem falar de preço, eu mostro para ela que de fato ela não está comprando só um carro, ela está comprando a praticidade e a assinatura do seu contrato de compra e venda, que faz toda a diferença na negociação. Viu, interessante, Rodrigo? Muito interessante o que você trouxe, porque a gente entende que esse processo aí, pelo que você está trazendo, de compra, ele tem uma complexidade que às vezes as pessoas desconhecem, por isso que às vezes elas vão tão apegadas em preço e esquece todo um mecanismo que funciona por trás daquilo, né? Exatamente. Para um carro estar na loja lá, pessoal, para você chegar na loja, entrar no shopping, um ambiente seguro, com segurança, a criançada poder correr tranquila, subir na loja, tomar um cafezinho, um arzinho condicionado, a equipe pronta para te atender. Foi muito tempo para aquela equipe estar pronta para atender você com aquela qualidade. Então, nós fazemos com que esse processo burocrático torne-se tão fácil pela nossa rotina. Mas, de fato, se você for fazer sozinho todo esse, como você falou, ecossistema aí que nós resolvemos com 2 horas, com toda certeza você vai gastar mais de 2 semanas. Para você vender o seu carro, transferir seu automóvel, para você achar um bom carro, fazer a avaliação, fazer o laudo da higienização do seu carro, o processo de financiamento. Então, tudo isso é muito demorado, mas quando a pessoa senta na mesa com a gente, nós, de fato, resolvemos tudo que ela precisa num curto espaço de tempo. Interessante. E vocês hoje, dentro desse processo de compra e venda, como que você lidar com o cliente que, por acaso, às vezes chega com um nível de desconfiança, porque
essas informações que você está trazendo para a gente aqui são informações que desnudam o nível de entendimento, né? Tem pessoas que não têm essas dores, por isso que às vezes trivializam a compra. Porque nunca sentiu uma certa dor, nunca foi passado para trás, nunca teve um documento que não virou, alguma coisa desse sentido, que é o que você trouxe, né? Que é o burocrático. Sim. Então, ou seja, e como você lidar com a pessoa que por acaso trivializa o preço, vai num preço como um fator principal e esquece tudo que pode ter de relevância no processo de compra, e como que você lidar com essas questões de objeção em relação a bate no preço e esquece dos demais? Como que você traz ela para você? Rodrigo, a forma mais prática e menos dolorosa de você, de fato, resolver um cliente assim é você mandando ele embora algumas vezes, sabe? Porque quando você coloca o seu sangue ali no negócio, coloca amor, paixão, transparência naquilo, você tem um limite para você ir. E você quer, de fato, atender clientes que reconheçam e respeitem a qualidade do seu produto. O grande problema hoje que nós vemos na sociedade, Rodrigo, principalmente todo mundo conhece alguém que comprou um automóvel, pessoal, e aí fala assim, a seguinte frase: na hora de vender uma coisa e quando a gente precisa é outra. Mas sabe por que isso acontece? Verdade. Isso é verdade. Isso acontece por dois fatores. A sensação de vantagem que o cliente quer ter a todo custo e o desespero para vender que a empresa tem. Vou falar empresa, interessante, mas o vendedor às vezes, né? Quando eu desespero para vender a todo custo, eu espremo a minha margem matemática, eu faço uma venda que talvez o meu pós-venda ele fique mais restrito. E logo, o ponto de vista do consumidor após a negociação ele muda. Então, quando o cliente chega na mesa, eu faço uma matemática limite para ter minha margem de lucro e principalmente honrar o meu pós-venda com qualidade, é ali. Dali para frente, eu prefiro abrir mão. Eu tento, com todas as formas, mostrar de forma esclarecida e transparente. Eu não deixo nenhuma vírgula, nenhuma desconfiança, né? Eu mostro a avaliação no nosso Google, que é muito importante, né? Eu mostro situações, às vezes, que não foram tão confortáveis, mas que nós conseguimos aí mostrar que vale a pena comprar na Luma Multimarcas. Mas se de fato a pessoa não consegue entender, eu tenho que mandar ela embora. Já aconteceu várias vezes, clientes que fazem algumas propostas, que eu chego para o cliente, inclusive teve esse fim de semana, eu falei para ele, falei assim, ô fulano, olha essa empresa, olha essa loja, olha o capricho desse ambiente, olha essa equipe toda uniformizada, pronta para te atender, olha o detalhe na xícara de café para te servir. Você acha mesmo que nós merecemos determinada proposta? Rodrigo, Nossa, confrontador, hein? Não, assim, eu sou um cara, sou apaixonado com meus clientes, mas com meus clientes, eu não sou apaixonado com a pessoa que chega lá para sugar o nosso sangue, até porque você é testemunha viva disso. Quando eu fui começar a loja, eu te liguei, fomos sentar e conversamos, quanto foi sonhado e quanto foi, assim, suado com prazer para eu estar ali hoje. Então, eu quero pessoas que valorizem e que estejam prontas para receber esse atendimento de qualidade e principalmente esse pós-venda de qualidade, viu, Rodrigo? Matheus, você tocou num assunto muito sensível, né? Que é sobre o valor que se tem, ou seja, o seu valor próprio, né? E é interessante que a gente percebe que tem, por vezes, às vezes, a gente vê negociações onde que são desprendidos alguns valores até próprios mesmo, para poder sair algum negócio, colocando ali a negociação acima até dos valores. E a gente percebe que vocês lá na Luma tem essa coerência na hora de negociar, e isso que você trouxe traz para vocês que estão nos acompanhando como até mesmo reivindicar na hora que for fazer uma compra de um produto, um veículo no nosso caso, como se entender qual o valor que aquela empresa está desprendendo na negociação, se é de qualquer jeito, porque eu acredito, né, Matheus, que se você vê que a empresa está a fim de fazer negócio a qualquer custo, pode ser que você tenha um problema incubado que não está à tona, que pode vir depois que concretizar o negócio, né? Exatamente. Rodrigo, o que eu acho que nós temos que aplicar, eu aplico isso todo dia, não só com meus clientes, mas com a minha equipe. Eu sempre falo essa frase, eu acho que ela é muito pesada, ela é muito importante e clareia muito a situação. Quem por preço vem, por preço vai embora. Quem por valor vem, por valor fica. Eu aplico isso todo dia. Eu creio que as pessoas, os parceiros, os colegas, os amigos, os clientes, eles têm que vir por valor. Não venham por preço. Se você quer ter um bom produto e ter um relacionamento, você com toda certeza vai fechar negócio com a gente. Ou mesmo que não feche negócio, mas vai ter um relacionamento com a gente. Porque de fato nós entregamos ali valor.
né? Por muitas e muitas situações, já aconteceu na loja, de eu dispensar o cliente na mesa e eu não vejo isso como uma soberba. Eu vejo isso como uma segurança de saber onde a gente quer chegar. Eu não quero vender a todo custo porque eu não quero receber uma mensagem, uma notificação, uma avaliação negativa por pouco. Porque às vezes você precisa de R$2.000 para fechar um negócio e eu não consigo abrir mão daquilo para poder manter a saúde financeira da minha empresa. E às vezes você abre mão daquilo, Rodrigo, uma diferença pequena e você recebe um problema que não deveria existir, né? Então já teve situações na loja lá do cliente em negociação com a gente, jogar na mesa a matemática de forma assim muito vazia e já querer sair da mesa. E eu já tive que me posicionar, a ponto de falar assim, ó, se você levantar dessa cadeira, quem não vai te vender sou eu. Uau. Porque a pessoa tem que saber que lá, ô Rodrigo, existe uma família, existem pessoas que saem cedo de casa para poder trabalhar. Quando você tem uma consulta com o médico, dificilmente você vai desmarcar e deixar a pessoa falando sozinho. Porque quando você tem um agendamento com um vendedor, você, às vezes, trata ele com uma certa indiferença. Eu não concordo com isso. Eu creio que todo mundo tem que ser respeitado pelo seu trabalho. A equipe que trabalha comigo são pessoas assim, excelentes, exemplares, acordam de fato para fazer a diferença, não só no nosso trabalho, no mercado, mas na vida pessoal das pessoas. E eu creio que todo mundo merece respeito. E o primeiro cliente da minha empresa são os meus funcionários, são a minha equipe. Legal. E eu vou fazer de tudo para vestir a camisa deles e fazer com que eles de fato prosperem, alcancem seus objetivos e mudem de nível. A pessoa pode não ficar comigo a vida inteira, mas o tempo que ela esteve comigo, com toda certeza, ela vai ser antes da Luma e depois da Luma. Legal, muito bom. Você trouxe sobre um aspecto em relação à troca, que você falou que a pessoa consegue ir lá trocar, vender ou seja, consegue fazer o que ela precisa de resolver, ela consegue. Sim. E nesse processo de troca, né, que a gente sabe que o cliente ele chega lá com o carro e ele acredita que o carro dele está no valor e na verdade não está, né? Sim. E como que vocês da Luma lidam com isso? Quando o cliente chega com o carro com o valor na cabeça dele, como que vocês lidam? Isso chega até a ser engraçado às vezes, né? Que o cliente chega, não, porque meu carro... A gente fica brincando assim, pessoal, porque é muito interessante que eu tô, né, igual eu falo com vocês, eu tô no dia a dia aí vendo como que o pessoal trabalha, os clientes que por hora desaguam em nós na parte de proteção, né, e que eu vejo de longe como que eles chegam com valores, né, em relação aos veículos. E agora eu quero saber de você, o cliente chegou com o carro, ele tá com o carro que ele tem uma estimativa de valor, como que vocês... acessam ele para falar assim, aqui, deixa eu te falar, o seu carro é assim. E como é que vocês lidam com isso? Por exemplo, uma pessoa chegou lá com um automóvel de... Tabela FIP dele 55 mil, né? Ele fala, eu quero 56. Eu falei assim, é correto, o seu carro vale 56. Você compraria seu carro por quanto? Ele falou, por 56. Eu falei, concordo plenamente. Então, quando o seu carro entrar aqui na loja, eu vou ter que vender ele por 56. Se eu for no mercado trazendo os nossos fornecedores, o valor do seu automóvel, na condição que ele está, lógico que a gente faz a avaliação, ver se tem algum reparo para fazer, o preço do seu automóvel de entrada vai ser na faixa de 48 a 50 mil reais. Concordo com você, seu carro vale 56, até mais. Porque se o filho do primeiro dono achar ele aqui no corredor e falar, meu pai tirou esse carro zero, teu carro vai para 70 mil. Entra o valor emocional. O valor emocional. Legal. Então, o seu carro de fato vale 56, mas o processo comercial e o mesmo respeito que eu vou ter com o novo proprietário do seu carro é o mesmo respeito que eu tenho com você que está adquirindo esse novo carro hoje. Então não faz sentido eu comprar o seu carro pelo preço de venda e sem ao menos fazer uma avaliação mecânica nele para que o novo proprietário tenha uma utilização saudável com muita alegria. Então, de fato, seu carro vale 56. Mas para ele entrar na loja, passar pelo nosso processo, ele precisa de ter uma matemática financeira. E outra coisa, Rodrigo, quando a pessoa entra na loja, ela entende o propósito nosso, sabe? Como eu te falei, eu não vou fechar negócio com todo mundo, mas se ela entende o propósito nosso, ela sabe o respeito que eu vou ter com ela no carro que ela está comprando, com toda certeza ela vai entender que o ecossistema, como você fala, o ecossistema precisa girar de forma saudável para todo mundo. Para a loja, para o antigo proprietário do carro que ele está comprando e para o novo proprietário do carro que ele está vendendo. Então nós colocamos ali, mostramos a matemática, mostramos os riscos e mostramos como nós queremos seguir com o nosso processo comercial a nível de saúde social. Eu falo saúde social porque quando o cliente vai na loja, Rodrigo, abrindo um parênteses, os maiores problemas dos carros que as pessoas compram no mercado hoje não são culpa da loja, são culpa do outro cliente que viu o automóvel dando problema, ocultou aquele problema e levou até na agência para fechar negócio a todo custo.
Logo, Rodrigo, vai respingar nele no outro cenário. Então, quando você faz uma negociação matemática saudável, tem a diferença da matemática saudável e da extorsão. Eu quero que as pessoas fechem negócio comigo. Qual que é a comigo. diferença? A diferença, Rodrigo, é quando uma pessoa chega com um automóvel, como eu falei. Tem um exemplo automóvel da tabela de 55 mil. Eu vejo que o automóvel dele é uma coisa específica, um carro que é vendido acima da tabela FIP, no estágio de conservação extra. Ele entra na loja por 50 mil reais. Agora, a diferença de eu achar uma pessoa ali fragilizada e fazer o carro dela entrar por 45, eu creio que esses 5 mil já virou extorsão. Eu quero que as pessoas comprem na loja. Legal isso, hein? Cara, porque é o seguinte, a minha empresa ela tem que ser portal de bênção na terra. Legal. Eu estou aqui para o meu produto girar de forma saudável e ter uma margem lucrativa saudável, mas é diferente de ser um ato criminoso, né? Então, eu creio que nós temos que trabalhar com saúde, fazer uma negociação saudável para a minha empresa, para o Matheus, para a equipe e para o cliente também que está comprando. Então, existe 2 cenários. Os cenários de lucratividade saudável e o cenário de extorsão. Aí começa a ficar um pouco, a balança fica um pouco diferente. Não é o meu jeito de trabalhar. Ou seja, né, Matheus, não é sobre desvalorizar o carro. É sobre encontrar um ponto de equilíbrio Sim. que seja... que viabilize aquela negociação, né? Porque o pessoal olha, eu já vi cliente sair revoltado de loja porque o proprietário entregou uma proposta, o dono da loja, o lojista, entregou uma proposta que era condizente e o cara saiu ofendendo e com palavras de baixo calão. Acontece. Sério mesmo, você já passou por isso? Graças a Deus não, porque quando eu... Parece engraçado, mas muitas e muitas vezes estamos em atendimento ali na loja, uma família, o jeito que a família se trata, eu já sinalizo, eu falo assim, ó, pode dispensar. É mesmo? Pode dispensar. Uau. Ô, Rodrigo, é o seguinte, o automóvel, gente, ele tem seu desgaste natural, uma partida de freio tem seu desgaste natural igual um pneu. É desgaste. Só que na maioria das vezes as pessoas não entendem como que funciona, né? O veículo nós temos a garantia do carro, mas tem a proporcionalidade também, que entendemos que todas as peças ali são peças usadas. Se eu vendo alguém que não entende essa matemática, para ela na porta da loja fazer um barraco não custa. Não, Matheus, e todo mundo que está em volta vai achar o quê? Porque a sociedade ela não quer saber dos pormenores. É verdade. Ela quer saber do barulho. Então, dependendo da situação, eu falo assim, ó, não. Melhor não, né? Melhor não. Você até falou que tem cliente, como é que você falou que tem cliente para você, mas você até trouxe à tona que tem perfil para você para a loja que você não quer também, né? Não, porque não quero. Essa relação aí você vê que não vai ser equilibrada, então não vai ser equilibrada. Você faz uma negociação, às vezes, com a matemática apertada, a pessoa faz uma propaganda negativa de coisas que nem... Já aconteceu várias vezes. Eu tive uma negociação, vou te contar um caso, tive uma negociação um tempo atrás, eu vendi um automóvel 4 meses depois, a pessoa usava esse carro para aplicativo, 4 meses depois, ela apresentou um problema no sistema chamado Trizeta. É uma peça de desgaste ali, enfim. Ela entrou em contato comigo, me questionando, e eu, a cabeça cheia, falei assim, não, vou olhar para você, tal, tal. Quando eu fui pesquisar, já tinha passado o tempo de garantia. Mas até esse não é o principal problema, porque a garantia da loja, eu faço a mais, esse não é o problema. E aí, durante esse bate-papo, eu fiz a negativa, primeiro pelo prazo, segundo pelo item, e aí, nesse meio tempo, o cliente falou comigo, mas assim, de forma assim... bem sofrida, que eu mudei o cenário. Eu falei, olha, agora quem vai conversar com você não é o diretor da Aluma, quem vai falar com você é o Matheus. Você precisa de alguma coisa? Eu posso ofertar na sua vida alguma coisa para te abençoar? Legal. Enquanto eu falava com ele, a esposa dele chamou 5 amigas e elas foram todas no Google, fizeram 5 comentários, 5 estrelas negativas para desmoralizar a nossa plataforma. Quando eu retornei a mensagem para ele perdeu a bênção que eu ia fazer o possível para abençoar. Nossa. É como trouxe o nosso colega aqui, né? Nós fazemos a mais, porque nós entendemos que a pessoa que compra com a gente, Rodrigo, ela abençoa a nossa casa. E o que eu puder retribuir dentro da minha lógica, né? Eu vou fazer. E ela fez isso, ou seja, pessoas que não tiveram relacionamento com a gente, justamente com a única e exclusiva intenção de prejudicar. Então, talvez se eu tivesse deixado essa negociação, eu não teria esse tipo de desconforto. Lógico, foi tudo compreendido, tudo entendido depois. Infelizmente, fica uma situação um pouco desconfortável, mas não foi criada pela Aluma Multimarcas. Pelo contrário, nós tentamos a todo instante abençoar, mesmo se não for dentro da legalidade jurídica, né, que é o nosso limite jurídico, mas dentro da ética e da moral, viu, Rodrigo? É isso que a gente busca. Legal. Então, ou seja, a gente pode dizer que
a chave para um bom negócio, sobretudo na questão de troca e sobre até outros aspectos, né? É a gente ter se colocar no lugar, ter essa empatia e saber aquilo que é para ser executado ou não, ter essa sensibilidade, né? Exatamente. Você que está acompanhando a gente aí, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Arca Mutual é a plataforma que a Arca tem na rede social do Facebook e no Instagram. E não deixe de se inscrever também no canal do YouTube da Arca Mutual e deixar lá, marcar o sininho lá para você receber sempre que tivermos um episódio. E nós temos também o Instagram da Luma Multimarcas. Deixa pro pessoal o seu Instagram. Pessoal, Instagram da Luma, Luma Multimarcas BH. O meu Instagram, @MatheusLuma. Segue a gente, acompanha a nossa rotina, acompanha as informações. No nosso Instagram, nós passamos lá dicas de automóvel, avaliação de carro, dica comercial, dica para ser um bom vendedor. Acompanha um pouco da nossa rotina, da nossa intimidade. Vai conhecer de fato ali um pouquinho da Luma Multimarcas, passando um tempo com a gente mesmo longe, mas de perto, viu, Rodrigo? Que legal. E você que está nos acompanhando aí, deixa aí o seu comentário. Você já teve alguma experiência em relação à troca de veículo? Como que foi? Se você consegue contribuir, já deixe seu comentário aqui para a gente poder estar lendo e compartilhando depois em outras oportunidades e se interagir com a gente também. Matheus, muito legal. Aprendizados, assim, extremamente relevantes. A gente, sempre que eu tenho oportunidade de conversar com vocês, lojistas, eu sempre aprendo um pouco mais, porque a gente tá num universo que tem muitas regras, né? A gente tá num universo que requer muito, tem que ter muito know-how para poder lidar em esferas documentais, esferas técnicas, esferas na parte de habilidade de trato com a pessoa. Então, tem muitos setores dentro desse modelo de negócio e que muitas pessoas desconhecem. E sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com vocês, eu sempre aprendo muito, viu? Quero te agradecer de coração pelo seu tempo aqui conosco e assim, por ter contribuído com o pessoal aí. E não deixe de seguir a Luma Multimarcas, porque lá tem muito conteúdo relevante também, que eu já tive a oportunidade, eu sigo a Luma Multimarcas, você sabe, né? Sim. E tem muito conteúdo relevante, que não é só sobre veículos, né? Vocês tratam também sobre várias abordagens nesse mundo, né? Exatamente, sobre uma pegada comercial. Eu gosto de dar dicas lá para quem começa no ramo, porque eu mesmo comecei no ramo em 2021, né? Comecei como vendedor, fui vendedor por mais ou menos 1 ano e meio. Logo em seguida fui convidado para ser gerente comercial numa outra empresa. Logo em seguida saí dessa outra empresa para poder abrir a Luma Multimarcas. Então eu creio que é uma linha do tempo com informações interessantíssimas, até para você que está começando agora no ramo, né? Ou quer começar no ramo automotivo, ou quer começar no ramo comercial que seja. Algumas coisas básicas, o Rodrigo, arroz com feijão bem feito, faz com que você alcance aí níveis interessantíssimos. Eu falo que a pessoa para desenvolver na vida, seja no ramo automotivo, né? Enfim, são coisas básicas. Chegar antes, sair depois. A pessoa não se preocupar com folga, a pessoa ter paixão, vestir a camisa de fato, gostar ali do relacionamento. Aquele cliente ali parece que não vai comprar. Se você atender o cliente, se você tirar uma informação dele, que seja uma palavra, já faz com que você melhore o nível para o próximo atendimento e assim sucessivamente. Como eu falei, né, nada grandioso no mundo foi feito sem paixão. Então, colocou paixão, Rodrigo, as coisas acontecem. Acontece, né? Eu só para complementar, eu fiz um curso em São Paulo sobre Marketing Growth e lá tinha um método que chamava ACF. Sabe o que é esse método? Extremamente revolucionário. Arroz com feijão. Faz sentido. Exatamente. Lá eles me disseram assim, olha, na hora que o palestrante estava falando assim, nós temos um método ACF e ele trouxe à tona, eu fiquei assim, nossa, deve ser algo, né, da NASA. Mas é o que você disse, né? Exatamente. Fazer bem feito, simples, bem feito, gera resultado. Ô, Rodrigo, se a pessoa não tem conhecimento técnico, quer começar no ramo, se vista bem, se porte bem, cuide da sua imagem pessoal, esteja sempre pronto para receber o cliente na hora certa. Eu não estou falando nada de capacidade, tá? Estou falando nada, estou falando de mínimo, que a gente aprende em casa. Se vista bem, chegue na hora, tenha boa apresentação, sabe falar um português correto, ter um bom relacionamento com os clientes e com os amigos, com os parceiros. Isso é o mínimo que funciona muito, porque... Ô, Rodrigo, uma pessoa motivada e pouco capacitada consegue ganhar de muita gente muito capacitada e pouco motivada, viu, Rodrigo? Legal. É assim que funciona. Bom. Rapaz, ficarei aqui muito tempo conversando com você, porque
a conversa flui. Tô até com dificuldade para terminar esse episódio, mas a gente vai encerrando por aqui. Quero agradecer vocês que nos acompanharam até aqui e vão ter mais novidades por aí, nós vamos estar soltando mais episódios, então não deixe de nos acompanhar. Te agradeço demais e sucesso total ali na Luma Multimarcas, a gente acompanha de perto. Muito obrigado, agradecer a audiência de todos vocês aí de casa. Estamos disponíveis lá no segundo piso do Auto Shopping do Avião. Quer falar de carro, quer falar de gente, quer falar de gestão comercial, quer falar de negócio, quer pegar alguma dica de mercado, quer trabalhar conosco, quer fazer parte da equipe da Luma Multimarcas, entre em contato com a gente nas plataformas aí, nas nossas redes sociais. Se você olhar lá no nosso Instagram, tem um link da bio, é o meu WhatsApp pessoal, vem falar comigo. Eu quero colaborar com a vida de vocês, seja com carro novo, seja comprar o seu, consignar seu carro, ou então colaborar com o seu crescimento pessoal, seu crescimento profissional. Como eu sempre digo, Luma Multimarcas, não vendemos carros, nós te ajudamos a comprar. É isso aí, muito obrigado. Esse bicho é... o cara é eu vou profissional, chamar, velho.